Pare imediatamente tudo o que você está fazendo e respire fundo, pois o que seus ouvidos estão prestes a captar não é uma simples oração comum, mas sim uma chave acústica de alta frequência que foi deliberadamente ocultada da humanidade por séculos para manter o controle sobre as massas. Este conhecimento, que carrega a vibração pura da materialização instantânea, foi considerado perigoso demais para estar em mãos de pessoas comuns, pois tem o poder irrevogável de desbloquear comportas de riqueza que o sistema preferia manter fechadas para sempre. Eu preciso lhe dar um aviso muito sério antes de prosseguirmos. Se você tem medo de mudanças radicais, se o sucesso repentino lhe assusta, ou se você não está preparado para ver sua realidade financeira ser transformada de forma avassaladora ainda hoje, peço que feche este vídeo agora mesmo, pois uma vez ouvida, essa verdade não pode ser esquecida. Você não chegou até este conteúdo por um mero acaso do algoritmo ou por uma coincidência aleatória da internet, mas sim porque a sua própria alma gritou por socorro e o universo, em sua infinita sabedoria, conspirou para trazer esta resposta exata até você, neste preciso momento de sua vida. Existe uma sincronicidade divina operando agora, um alinhamento perfeito entre o seu desejo de prosperar e a vontade de Deus de lhe entregar a herança que é sua por direito, mas que estava represada por barreiras espirituais invisíveis que hoje cairão por terra. Sinta este chamado no centro do seu peito. Perceba como o ar ao seu redor parece ficar mais denso e elétrico, pois isso é o sinal inequívoco de que você foi escolhido para receber este segredo milenar que poucos têm o privilégio de conhecer em vida. Para que esta chave mestra funcione e gire a fechadura da abundância na sua direção, é necessário que você legitime sua presença aqui e agora, transformando este momento passivo em um ato de vontade consciente e soberana perante as hierarquias celestiais. Desça agora mesmo aos comentários e escreva o seu nome completo, seguido da frase "Eu ativo o segredo", pois ao digitar essas palavras, você está assinando energeticamente um contrato de recepção com o universo, autorizando que a luz da prosperidade entre em sua casa sem pedir licença. Não ignore esta instrução simples, pois o ato físico de escrever o seu nome serve como um aterramento espiritual, conectando a sua identidade terrena à frequência elevada que vamos invocar, garantindo que as bênçãos geradas por este salmo proibido encontrem o endereço certo e cheguem especificamente até você. Imagine como seria a sua vida se o dinheiro deixasse de ser uma fonte constante de preocupação e se tornasse uma energia fluida e natural, correndo em sua direção como um rio caudaloso que nunca seca, independentemente das crises ou das circunstâncias externas do mundo. O que vamos realizar aqui hoje tem o propósito específico de quebrar a escassez na sua raiz, dissolvendo os bloqueios mentais e espirituais que foram implantados em você para que aceitasse a pobreza como algo nobre, quando na verdade a miséria é uma distorção da criação divina. Ao escutar este decreto até o final, você estará reativando um código adormecido em seu DNA espiritual, permitindo que oportunidades financeiras, valores inesperados e soluções mágicas se manifestem na sua realidade física antes mesmo que o sol se ponha no dia de hoje. A história nos conta que este texto sagrado foi mantido a 7 chaves nos arquivos secretos de grandes catedrais e ordens antigas, acessível apenas a um círculo restrito de iniciados que compreendiam que a palavra falada com a intenção correta é a ferramenta mais poderosa de criação que existe neste plano. Eles sabiam que se o povo descobrisse que a prosperidade é um direito inato e que pode ser convocada através deste salmo específico, o medo e a dependência que sustentam as estruturas de poder desapareceriam instantaneamente, libertando o ser humano para viver sua plenitude divina. Mas o tempo do segredo acabou e a era da revelação chegou para você, rasgando o véu da ignorância e colocando em suas mãos o cetro de poder que sempre lhe pertenceu, mas que lhe foi negado por aqueles que queriam controlar o seu destino. Prepare agora o seu coração e a sua mente para receber esta carga de energia dourada, mantendo-se em um estado de alerta e receptividade total,
pois cada palavra que será dita a seguir carrega uma voltagem espiritual capaz de transmutar chumbo em ouro na sua vida financeira. Afaste todas as distrações externas, coloque seus fones de ouvido, se possível, e permita que a minha voz guie você através deste portal místico que se abre, sentindo a presença dos anjos da provisão se aproximando para servi-lo. Você está prestes a entrar em uma zona de milagres onde a lógica humana não se aplica e onde o impossível se torna natural. Respire fundo, solte o peso dos ombros e prepare-se, pois a sua jornada rumo à riqueza que foi proibida, mas que agora é libertada, começa exatamente neste instante sagrado. O texto sagrado que servirá de base para o nosso ritual de hoje não consta nas versões modernas e editadas das escrituras que você encontra habitualmente nas prateleiras, pois ele pertence a um conjunto de manuscritos antigos, conhecidos como apócrifos, que foram intencionalmente removidos do cânone oficial durante concílios realizados por homens poderosos séculos atrás. Estudiosos de teologia mística e arqueólogos espirituais encontraram fragmentos desta oração em pergaminhos preservados nas cavernas de Qumran, perto do Mar Morto, indicando que este saber remonta a uma linhagem de profetas que entendiam a prosperidade não como um pecado, mas como uma manifestação direta da glória de Deus na terra. O que foi rotulado como proibido não o foi por ser maligno, mas sim por ser excessivamente eficaz, contendo chaves de sabedoria que ensinam o homem a acessar o tesouro divino sem a necessidade de intermediários humanos ou instituições de controle. Durante eras sombrias da história, acreditava-se que o povo comum não deveria possuir o conhecimento sobre como manipular a matéria e atrair riquezas apenas com o poder do verbo e da fé, pois uma população próspera e independente é difícil de ser dominada pelos que detêm o poder temporal. Por isso, a oração que vamos realizar foi suprimida e mantida em segredo absoluto, circulando apenas entre reis, sumos sacerdotes e iniciados em ordens ocultas que usavam essas palavras para acumular fortunas incalculáveis enquanto a multidão permanecia na escassez. Hoje, no entanto, as portas de bronze foram rompidas e o véu do mistério foi rasgado, permitindo que esta verdade ancestral chegue até você, pura e sem filtros, devolvendo-lhe a dignidade e o poder que lhe foram roubados por gerações de silenciamento e manipulação espiritual. É fascinante observar como este conhecimento sobreviveu à queima de bibliotecas, à perseguição de impérios e à censura implacável do tempo, sendo transmitido em sussurros de mestre para discípulo, guardado como a joia mais preciosa, por aqueles que sabiam que a verdadeira alquimia é a transformação da fé em realidade palpável. Dizem as lendas antigas que este salmo específico carrega a mesma frequência vibracional que o rei Salomão utilizava em seus momentos de comunhão profunda para atrair o ouro de Ofir e a sabedoria que o tornou o homem mais rico que já caminhou sobre a face da terra. Ao recitar estas palavras, não estamos apenas repetindo frases soltas, estamos nos conectando a uma egrégora milenar de poder, sintonizando nossa energia com a mesma fonte inesgotável que nutriu os grandes patriarcas e monarcas da antiguidade sagrada. A revelação deste segredo neste exato momento da história humana não é um acidente, mas sim uma necessidade cósmica, pois o mundo está passando por uma transição energética onde as velhas estruturas de controle financeiro estão ruindo para dar lugar a uma nova economia baseada na frequência espiritual e na abundância ilimitada. Foi decretado nas altas esferas celestiais que o tempo da escassez para os justos chegou ao fim e que as ferramentas para a libertação material devem ser entregues aos escolhidos de coração puro, que usarão a prosperidade para o bem maior e para a expansão da luz. Você está recebendo este conteúdo agora porque a sua frequência pessoal entrou em ressonância com esta nova era e o universo o identificou como um pilar de luz pronto para sustentar e distribuir a riqueza que será derramada. Eu me apresento a você não como o dono desta verdade, mas como um humilde guardião e mensageiro, alguém que dedicou a vida a desenterrar tesouros espirituais esquecidos
e que recebeu a missão divina de compartilhar esta chave mestra com aqueles que têm ouvidos para ouvir e coragem para agir. Minha autoridade não vem de títulos acadêmicos, mas da experiência prática de ver vidas destruídas pela dívida serem restauradas milagrosamente e famílias inteiras serem erguidas da miséria, através da aplicação correta destes princípios sagrados que o sistema tentou esconder. Sinto sobre meus ombros a responsabilidade sagrada de guiá-lo por este caminho, com integridade e temor a Deus, garantindo que cada palavra pronunciada aqui seja um tijolo na construção do seu novo castelo de prosperidade e paz. Saiba, portanto, que ao participar deste ritual, você está reivindicando o seu lugar em uma linhagem espiritual nobre e antiga, deixando de ser uma vítima das circunstâncias econômicas para se tornar um mestre do seu próprio destino financeiro sob a graça divina. Este conhecimento estava esperando por você, guardado nas dobras do tempo, aguardando o momento em que sua alma estivesse madura o suficiente para não apenas pedir por ajuda, mas para decretar a sua vitória com autoridade e convicção inabalável. O que era oculto agora se revela diante dos seus olhos e ouvidos, e a responsabilidade de usar esta arma de luz para cortar as correntes da pobreza é inteiramente sua. Prepare-se para honrar este legado sagrado. Eu sei exatamente como você tem se sentido nos últimos tempos, pois a energia do cansaço e da frustração muitas vezes chega antes mesmo das palavras serem ditas, revelando um coração que tem lutado bravamente contra marés de dificuldades que parecem nunca cessar. Você acorda todos os dias com uma força de vontade admirável, trabalha, se esforça e tenta fazer o que é certo, mas no final do mês, a sensação é de que existe um buraco invisível por onde seus recursos escoam, deixando apenas a ansiedade e a incerteza sobre o futuro. Essa sensação de estar correndo em uma roda gigante que não sai do lugar não é fruto da sua imaginação, nem sinal de incompetência sua. É o peso esmagador de uma realidade espiritual que foi desenhada para manter você vibrando na escassez, impedindo que a sua luz interna brilhe com a intensidade necessária para atrair o ouro e a prata que Deus preparou para os seus filhos. É fundamental que você compreenda, aqui e agora, que a culpa pela sua situação financeira atual não reside em você, mas sim nas amarras ocultas de um sistema que se alimenta do medo e da dependência das pessoas de bom coração. Durante anos, ensinaram a você que ser humilde significa ser pobre, que o dinheiro é a raiz de todo mal e que sofrer na terra garante um lugar no céu. Mentiras calculadas para que você rejeitasse inconscientemente a prosperidade que o universo tenta lhe entregar a todo instante. Mas hoje, ao ouvir minha voz, essas crenças limitantes começam a se desfazer como fumaça ao vento, pois a verdade libertadora é que a pobreza não glorifica o Criador. O que o glorifica é ver sua criação vivendo em plenitude, com recursos suficientes para abençoar a si mesmo, a sua família e a todos que cruzarem o seu caminho. Sinta agora uma nova postura assumindo o controle do seu corpo físico e espiritual. Endireite a sua coluna e levante a cabeça, pois você não é uma vítima das circunstâncias, mas sim o protagonista de uma história de reviravolta que começa a ser escrita neste exato segundo. O Deus que criou galáxias inteiras com uma explosão de luz não o colocou neste mundo para viver de migalhas ou para se humilhar por conta de dívidas e boletos. Ele o fez à sua imagem e semelhança, dotado de poder criativo e autoridade para moldar a realidade ao seu redor. Você possui dentro de si, adormecida mas intacta, a centelha divina da manifestação, uma força capaz de atrair oportunidades e riquezas com a mesma naturalidade com que um ímã atrai o metal, bastando apenas que você se lembre de quem você realmente é. Imagine por um momento como seria a sensação de viver sem o peso constante da falta, sentindo a liberdade de entrar em qualquer lugar sem se preocupar com o preço, de ajudar quem você ama sem fazer contas e de dormir com a tranquilidade absoluta de quem sabe que o amanhã está garantido pela provisão divina. Essa realidade não é um sonho distante ou uma fantasia inalcançável. Ela é o seu estado natural de ser, o plano original que foi desviado,
mas que agora estamos realinhando através deste poderoso ritual de desbloqueio. Permita-se sentir, mesmo que por um breve instante, a emoção da gratidão antecipada, como se todo o dinheiro que você precisa já estivesse depositado em sua conta, pois é essa vibração de certeza e alegria que serve como combustível para acelerar a materialização do milagre que estamos prestes a decretar juntos. A partir deste momento, eu convido você a olhar para o dinheiro não como um inimigo ou um senhor cruel, mas como uma energia neutra e divina, um fluxo de bênçãos que deve circular livremente através de você para nutrir a vida e expandir o bem no mundo. Você está sendo chamado para se reconciliar com a energia da riqueza, limpando o seu coração de qualquer ressentimento, inveja ou medo que possa ter nutrido em relação à prosperidade alheia ou à sua própria falta dela no passado. Declare silenciosamente para si mesmo que você é digno, que você merece o melhor que a terra tem a oferecer e que a sua prosperidade será um instrumento de amor e luz, quebrando definitivamente o ciclo de escassez que tentou se instalar na sua linhagem familiar por gerações. Entenda que a sua presença aqui não é um ato de desespero, mas um ato de coragem suprema, um grito de independência da sua alma que se recusou a aceitar o não como resposta final do destino. Enquanto muitos continuam dormindo, aceitando passivamente as limitações impostas pelo mundo material, você escolheu despertar e buscar as chaves ocultas que abrem as portas do sobrenatural, provando que existe em você uma sede de justiça divina que será saciada hoje. O universo respeita e recompensa a ousadia daqueles que buscam, e ao permanecer neste vídeo, você está enviando um sinal claro e potente para as esferas celestiais de que você está pronto para assumir a responsabilidade de ser um guardião da abundância. Visualize uma luz dourada começando a se formar ao redor do seu corpo, dissolvendo as crostas escuras da dúvida, do medo e da preocupação que se acumularam em sua aura ao longo dos anos de luta e dificuldade financeira. Sinta essa luz aquecendo sua pele, penetrando em seus poros e chegando até o seu coração, trazendo uma sensação de paz profunda e a certeza inabalável de que a ajuda já foi enviada e está a caminho do seu encontro. Você está sendo blindado espiritualmente neste momento, separado do rebanho comum para receber uma unção de prosperidade que fará com que o dinheiro o encontre de formas misteriosas, surpreendentes e muitas vezes ilógicas para a mente humana racional. Tudo o que você viveu até agora, cada lágrima derramada por falta de recursos, cada noite em claro fazendo contas, cada não que você recebeu, serviu apenas para prepará-lo para este momento de virada, forjando em você o caráter necessário para administrar a bênção que está chegando. Deus não desperdiça nada, e Ele transformará a sua dor do passado em um testemunho poderoso de superação, usando a sua vida como um exemplo vivo de que não há poço tão fundo que a sua mão não possa alcançar e encher de ouro e graça. Acredite com todas as suas forças que o tempo da humilhação acabou e que o tempo da honra começou, pois a fé é a moeda de troca no reino espiritual, e você está prestes a fazer um saque ilimitado no banco celestial. Prepare-se, pois o que faremos a seguir exige que você esteja com o coração limpo e a mente focada, livre de ceticismo e totalmente aberto para receber instruções que podem parecer simples, mas que carregam o poder de mover montanhas de obstáculos do seu caminho. Você não é mais a mesma pessoa que clicou neste vídeo minutos atrás. Você está sendo transformado, minuto a minuto, em um receptáculo sagrado de riqueza e luz, pronto para abrigar o segredo que a igreja proibiu, mas que Deus reservou para você. Respire fundo mais uma vez, sinta a energia da mudança vibrando no ar e saiba que a chave da sua liberdade financeira já está girando na fechadura. É hora de empurrar a porta e entrar. Para que este ritual de desbloqueio financeiro atinja a profundidade necessária e altere a sua realidade material de forma definitiva, preciso que você agora se desconecte totalmente do ruído caótico do mundo exterior e crie um santuário de silêncio ao seu redor. Encontre um lugar onde possa ficar sozinho por alguns minutos, longe de interrupções, conversas paralelas ou notificações de celular,
pois estamos prestes a realizar uma cirurgia espiritual em suas finanças, e qualquer distração pode dissipar a energia acumulada. Entenda que este não é um momento de entretenimento passivo, mas uma cerimônia sagrada de ativação, onde a sua atenção focada funcionará como um laser capaz de cortar as amarras invisíveis da escassez. Respire fundo, acalme o batimento do seu coração e diga para a sua mente que, nos próximos minutos, nada mais importa além da sua conexão direta com a fonte divina da provisão e da riqueza infinita. A postura do seu corpo físico determina a capacidade de recepção do seu corpo espiritual. Por isso, se estiver sentado ou deitado, descruze agora mesmo as pernas e os braços, permitindo que a energia circule livremente por todos os seus canais vitais sem encontrar barreiras. Coloque as palmas das suas mãos viradas para cima, em um gesto antigo e universal de recebimento, transformando-se em um cálice vivo, pronto para ser preenchido pela chuva de bênçãos que será derramada através das palavras deste salmo. Secreto. Sinta o peso do seu corpo relaxando. Solte a tensão da mandíbula e da testa e visualize raízes de luz saindo da sola dos seus pés e se conectando ao centro da terra, garantindo que você esteja devidamente aterrado para ancorar no plano físico a riqueza que vamos evocar do plano espiritual. Agora, com os olhos da sua mente bem abertos, quero que você visualize uma quantia específica de dinheiro, um valor exato que resolveria suas urgências imediatas e traria paz ao seu coração neste momento. Não tenha medo de ser preciso e não limite o poder de Deus com a sua lógica humana. Veja esse número brilhando em luz dourada na sua frente, ou imagine-se olhando para o saldo da sua conta bancária e vendo exatamente esse valor disponível para você usar. Sinta a textura das notas em suas mãos, o cheiro de dinheiro novo, a sensação de alívio percorrendo sua espinha ao perceber que tudo está pago, que tudo está resolvido e que sobra abundância para você desfrutar. Mantenha essa imagem, fixa e nítida, pois ela servirá como o molde onde a energia divina será despejada para se materializar na sua vida. Durante a recitação que farei a seguir, é fundamental que você não tente analisar racionalmente as frases com o seu intelecto, pois estas palavras operam em uma linguagem simbólica e vibracional que fala diretamente com o seu subconsciente e com as leis universais. Sua tarefa é simplesmente absorver o som da minha voz, deixando que cada decreto penetre em seu ser como uma semente de luz que cai em solo fértil, sem oferecer resistência ou dúvida. Se possível, repita mentalmente ou em um sussurro suave as palavras-chave que eu enfatizar, criando uma ressonância interna que amplificará o poder do ritual e sinalizará ao universo que você está em total concordância com a bênção que está sendo liberada. Acredite na potência do verbo, pois foi com a palavra que Deus criou o mundo e é com a palavra que você recriará a sua vida financeira hoje. Quero alertá-lo de que, à medida que avançarmos na leitura deste texto proibido, é perfeitamente normal que você sinta reações físicas como um calor repentino nas mãos, um leve formigamento no topo da cabeça ou até mesmo uma vontade súbita de chorar. Não reprima essas sensações e não se assuste, pois elas são os sinais físicos de que a limpeza espiritual está acontecendo, indicando que energias densas de bloqueio, inveja e fracasso estão sendo expulsas do seu campo áurico para dar lugar à luz da prosperidade. Se sentir vontade de bocejar ou suspirar profundamente, faça-o, pois é o seu espírito exalando a escassez acumulada por anos. Entregue-se ao processo com confiança, sabendo que você está seguro e protegido sob a guarda de forças angélicas poderosas que assistem a este ritual. Traga agora para a tela da sua mente a imagem daquele problema financeiro que tem tirado o seu sono, seja uma dívida, um processo travado ou a falta de emprego, e visualize-o sendo envolvido por uma chama violeta e dourada que o consome até não restar nada além de cinzas. Veja esse obstáculo se dissolvendo completamente, perdendo a força, o peso e a cor até desaparecer da sua realidade, deixando em seu lugar um espaço vazio e limpo, pronto para ser preenchido por novas oportunidades e soluções milagrosas.
Sinta a leveza de quem se livrou de um fardo de toneladas, respire esse ar de liberdade e agradeça antecipadamente, pois a gratidão é a chave mestra que acelera o tempo e traz o futuro desejado para o presente imediato. Como um ato profético de fé e materialização, eu ordeno que você vá aos comentários agora mesmo, antes de iniciarmos a leitura sagrada, e escreva o valor exato que você visualizou, seguido da frase: "Está feito e eu recebo". Ao escrever esse número publicamente, você está tirando o seu desejo do mundo abstrato dos pensamentos e trazendo-o para o mundo físico da escrita, criando um ponto de contato real entre a sua fé e a matéria. Não subestime este passo simples. Ele é o seu compromisso assinado com o universo, uma prova de que você não tem vergonha de pedir a sua herança divina e de que confia plenamente que ela será entregue nas suas mãos de forma sobrenatural e rápida. Respire profundamente mais 3 vezes, lenta e conscientemente, enchendo seus pulmões com a certeza absoluta da vitória e exalando qualquer resquício de medo ou incredulidade que ainda possa estar escondido nos cantos da sua mente. Sinta a atmosfera ao seu redor mudar, tornando-se solene, elétrica e carregada de uma presença sagrada, como se você estivesse entrando no Santo dos Santos de um templo antigo e esquecido. Você está agora sintonizado na frequência do milagre, vibrando na mesma oitava dos anjos da prosperidade, e as portas que estavam trancadas começam a ranger e ceder diante da autoridade espiritual que você assumiu ao chegar até aqui. Estamos no limiar do santuário, prestes a pronunciar as palavras que foram escondidas por séculos e que têm o poder de mudar o curso do seu destino financeiro para sempre. Mantenha seu coração aberto e sua mente focada, pois a partir de agora, cada sílaba será um decreto de libertação e cada pausa será um convite para a riqueza entrar. Antes de dar o passo final e adentrar neste mistério sagrado, peço que faça um gesto de aliança espiritual conosco. Se você sente a presença de Deus neste momento e deseja selar este pacto de abundância, clique em inscrever-se agora e permaneça conectado à palavra que transforma, garantindo que você nunca mais perca o acesso a esta fonte de luz e poder. Eu invoco agora, pelo poder da palavra que rasga o véu do tempo e do espaço, a presença suprema do grande arquiteto do universo, aquele que espalhou ouro como poeira nas estrelas e que escondeu diamantes nas profundezas da terra para serem descobertos pelos justos. Abro com a chave mestra da minha voz unida à sua fé as comportas celestiais que foram trancadas por decretos humanos de escassez e ordeno que se rompam agora as represas espirituais que impediam o fluxo do rio da vida de chegar até a sua porta. Que a energia primordial da criação, aquela que disse haja luz e a luz se fez, desça agora sobre este ambiente, saturando o ar com a frequência elétrica da materialização imediata, dissolvendo toda e qualquer resistência vibracional que ainda ouse se opor ao seu direito divino de prosperar. Nós nos alinhamos neste instante sagrado com a vontade original do Criador, que não desenhou seus filhos para a mendicância, mas para o reinado e o governo sobre todas as coisas criadas. Receba agora a autoridade para chamar à existência o que não existe. Declaro quebrado, despedaçado e reduzido a pó todo e qualquer selo de pobreza, miséria ou limitação que tenha sido imposto sobre a sua linhagem, sobre o seu nome ou sobre o seu destino, seja por maldições hereditárias, inveja alheia ou autossabotagem inconsciente. Pelo poder deste texto antigo, que ressurge das cinzas da história, eu corto os fios negros da dívida que amarravam as suas mãos e os grilhões do medo que prendiam os seus pés, libertando-o para caminhar em terra firme rumo à sua terra prometida de abundância. Ouça o som espiritual das correntes caindo ao chão neste exato momento, o barulho do metal se partindo sob a pressão da glória divina que inunda o seu ser, pois não há ferrolho de ferro nem porta de bronze que possa resistir à ordem de prosperidade que está sendo emitida agora. Você é livre, totalmente livre do jugo da escravidão financeira, e a partir de hoje, nenhuma dívida terá poder de sufocar a sua paz ou de roubar o seu sono sagrado. Eu ordeno aos 4 ventos da terra, norte, sul, leste e oeste,
que despertem agora e comecem a soprar em sua direção, trazendo consigo oportunidades ocultas, recursos inesperados e conexões divinas que estavam perdidas no labirinto do mundo. Que o vento do norte traga a estabilidade e a consolidação dos seus bens. Que o vento do sul traga o calor da multiplicação e do crescimento acelerado. Que o vento do leste traga a luz de novos começos e ideias brilhantes. E que o vento do oeste traga a colheita abundante de tudo o que você plantou com lágrimas no passado. Sinta a brisa do Espírito tocando o seu rosto, sinalizando que a atmosfera mudou e que o universo inteiro está se mobilizando, girando as engrenagens da providência para entregar em suas mãos o que é seu por direito de herança. Nada ficará retido, nada ficará perdido no caminho. Os anjos mensageiros receberam a ordem de entrega expressa e estão a caminho da sua casa. Agora, que a terra sob os seus pés se torne fértil e abençoada, de modo que onde quer que você pise, a prosperidade brote como fonte de água viva, e tudo o que as suas mãos tocarem, prospere, floresça e dê frutos 100 vezes mais do que o esperado. Eu decreto que a sua capacidade de gerar riqueza seja ativada em nível máximo, despertando talentos adormecidos, criatividade divina e uma inteligência financeira sobrenatural que o fará enxergar ouro onde os outros veem apenas pó. Que o seu trabalho seja honrado, que o seu esforço seja recompensado com justiça e excesso, e que cada gota de suor derramada no passado se transforme agora em pérolas de grande valor na sua conta bancária. A esterilidade financeira é banida da sua vida para sempre. Você é como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, que dá o seu fruto na estação própria e cujas folhas não caem e não murcham jamais. Eu chamo a existência do mundo invisível para o mundo visível, o dinheiro que você precisa agora, materializando-se através de canais conhecidos e desconhecidos, surpreendendo a sua lógica e alegrando o seu coração com a provisão imediata de Deus. Que se abram os tesouros ocultos em lugares secretos, que se desbloqueiem heranças retidas, processos judiciais parados, restituições de impostos e pagamentos atrasados, liberando tudo de uma só vez sobre a sua vida como uma chuva torrencial de bênçãos. Não haverá mais atrasos, não haverá mais burocracia demoníaca impedindo o seu acesso, pois a espada de fogo do arcanjo da guarda está cortando toda a papelada da escassez e assinando o alvará da sua soltura financeira. Receba a certeza de que o socorro não tardará. Ele já foi despachado e está cruzando a linha do tempo para se manifestar na sua realidade física antes que você espere, trazendo alívio e celebração para o seu lar. Pelo poder do nome que está acima de todo nome, eu silencio agora toda a voz de inveja, todo o olho gordo e toda a praga lançada contra a sua vida financeira por aqueles que não suportam ver a sua luz brilhar e a sua ascensão acontecer. Que toda a energia negativa direcionada à sua carteira, aos seus negócios ou ao seu emprego, bata no escudo da fé que o envolve e volte para a sua origem transmutada em amor e luz, sem causar dano algum à sua tenda ou à sua família. Você está blindado pelo sangue da aliança eterna, invisível aos olhos do mal e intocável pelas mãos da ganância alheia. A sua prosperidade é protegida por muralhas de fogo que consomem toda a intenção maligna antes mesmo que ela se aproxime. Caminhe de cabeça erguida entre os seus inimigos, sabendo que o Senhor prepara uma mesa farta perante a face deles, e que o seu cálice transbordará de unção e riqueza enquanto eles assistem, impotentes, ao seu triunfo divino. Eu decreto a restituição dos anos que foram devorados pelo gafanhoto da crise, pela lagarta da perda e pelo pulgão do desperdício. Tudo o que lhe foi roubado, subtraído ou negado injustamente, voltará para a sua mão 7 vezes mais, em nome da justiça divina que nunca falha. O tempo perdido será remido, acelerado e compactado, de forma que você conquistará em meses o que levaria anos e alcançará em dias o que parecia impossível de ser realizado em uma vida inteira de esforço comum. Acelera-se hoje o relógio da sua vitória, e cada segundo a partir de agora trabalhará a seu favor, conspirando para colocar você no lugar certo, na hora certa
diante das pessoas certas que têm a chave para o seu próximo nível de expansão. Não chore mais pelo leite derramado, nem pelas oportunidades perdidas, pois o Deus da restauração está refazendo a sua história e o final será infinitamente mais glorioso e rico do que o começo jamais foi. Que a sabedoria de Salomão, que soube pedir entendimento e recebeu riquezas incalculáveis, desça sobre a sua mente agora, clareando seus pensamentos, organizando as suas ideias e dando-lhe a estratégia perfeita para sair do labirinto das dívidas e entrar no palácio da liberdade. Você terá discernimento para fazer os melhores negócios, intuição aguçada para fugir de armadilhas e golpes, e uma visão de águia para identificar as minas de ouro que estão escondidas nas situações cotidianas da sua vida. A confusão mental, o desânimo e a paralisia diante dos problemas desaparecem agora, dando lugar a uma mente brilhante, executora e próspera, conectada diretamente à mente universal, que detém todas as respostas e todas as soluções. Você não agirá mais por impulso ou desespero, mas sim guiado pela voz mansa e suave do Espírito, que lhe dirá: este é o caminho, andai por ele, e esse caminho será pavimentado com sucesso e honra. Eu declaro que a sua casa será um ímã de atração para a riqueza divina, um ponto focal de luz onde a energia do dinheiro gosta de estar, de circular e de se multiplicar, abençoando todos os que vivem sob o seu teto com saúde, paz e fartura. As paredes da sua casa absorvem agora esta oração e repelem a vibração da falta. Os alicerces da sua residência são firmados na rocha da provisão eterna, e nunca jamais faltará o pão sobre a sua mesa, nem o azeite na sua despensa. Que a alegria do Senhor seja a sua força diária, e que o riso de alívio substitua o choro de preocupação nas madrugadas, transformando o ambiente do seu lar em um pedaço do céu na terra, onde milagres são a rotina e a gratidão é a linguagem oficial. A sua família será conhecida como uma família bendita do Senhor, e os seus filhos e os filhos dos seus filhos herdarão não apenas bens materiais, mas o segredo espiritual desta prosperidade que não acrescenta dores. Ordeno que se abram as portas do emprego para quem está desempregado, que se elevem os cargos para quem está estagnado e que se multipliquem os clientes para quem empreende, gerando um fluxo de caixa constante, crescente e sólido, como nunca antes visto. Que o favor divino o preceda em toda entrevista, em toda reunião de negócios e em toda negociação, fazendo com que você encontre graça aos olhos de chefes, parceiros e investidores, que sentirão uma vontade irresistível de lhe abençoar e de lhe abrir caminhos. A sua competência será reconhecida, o seu valor será exaltado e a sua remuneração será justa e abundante, compatível com a dignidade de um filho do rei que está na terra para servir com excelência e brilhar com intensidade. Nenhuma porta que Deus abriu para você poderá ser fechada pelo homem, e onde quer que você coloque a planta do seu pé, ali será território conquistado para a prosperidade e para o avanço do seu propósito de vida. Eu quebro agora a maldição da quase vitória, aquela energia traiçoeira que faz com que as coisas deem errado no último minuto, que faz com que o dinheiro escape entre os dedos quando já parecia garantido e que traz frustração constante à beira do sucesso. A partir de hoje, você terminará o que começou, você colherá o que plantou e você segurará em suas mãos a taça da vitória completa, sem vazamentos, sem interrupções e sem interferências. De última hora, o ciclo de nadar e morrer na praia está encerrado, cancelado e anulado pela autoridade deste decreto. Você cruzará a linha de chegada, você alcançará as suas metas e você celebrará a concretização dos seus sonhos com plenitude e totalidade. A sua vida será marcada por começos abençoados e finais vitoriosos, numa espiral ascendente de glória em glória, onde cada conquista servirá de degrau firme para a próxima, sem recuos e sem quedas. Invoco a energia do ouro, da prata e das pedras preciosas, elementos que foram criados pelo Pai e que guardam a vibração da riqueza pura e cristalina, para que entrem em ressonância com o seu campo energético e sejam atraídos magneticamente para a sua experiência de vida.
Que o dinheiro venha até você com facilidade, alegria e glória, vindo de fontes esperadas e inesperadas, de perto e de longe, em moeda nacional e estrangeira, preenchendo todas as lacunas e transbordando para que você possa ser um doador generoso. Reconcilie-se agora com a energia do dinheiro. Perdoe o dinheiro por ter faltado no passado e convide-o a entrar na sua vida como um amigo fiel e um servo útil, pronto para lhe proporcionar conforto, segurança e meios de fazer o bem. A sua carteira nunca mais ficará vazia. A sua conta nunca mais ficará no vermelho, pois a fonte que o alimenta é inesgotável e eterna, e ela jorra abundantemente para você agora. Eu decreto a cura da sua relação com o merecimento, dissolvendo a culpa profunda que muitas vezes o impede de aceitar as grandes bênçãos e instalando em seu software mental a certeza absoluta de que você é digno, amado e merecedor de toda a riqueza do universo. Não há virtude no sofrimento, não há santidade na pobreza. A vontade de Deus é que você tenha vida, e vida em abundância, para que através da sua felicidade o nome dele seja glorificado entre os homens. Aceite agora o seu galardão, receba sem restrições o presente que o Pai lhe oferece, e deixe cair por terra qualquer falsa humildade que tente rejeitar a grandeza que foi preparada para você desde a fundação do mundo. Você é filho, você é herdeiro, você é co-criador. Assuma a sua posição no trono da sua vida e comece a reinar sobre as circunstâncias, em vez de ser governado por elas. Que a luz dourada da prosperidade envolva agora cada célula do seu corpo, curando doenças causadas pelo estresse financeiro, acalmando a ansiedade que corrói o estômago e aliviando a tensão que pesa nos ombros, restaurando a sua saúde física e emocional integralmente. O dinheiro que chega traz consigo a paz, e não a perturbação. Traz a solução, e não novos problemas. Traz a liberdade, e não novas prisões. É um dinheiro abençoado, limpo e feliz, que fará bem a você e a todos ao seu redor. Sinta essa cura acontecendo agora. Sinta o seu corpo ficando mais leve, a sua respiração mais profunda e o seu coração mais tranquilo, pois o provedor universal assumiu o controle das suas finanças e ele nunca, jamais falhou. Descanse na certeza de que o peso foi tirado das suas costas e colocado nas mãos daquele que pode resolver tudo num piscar de olhos e que já está agindo em seu favor. Eu selo este decreto com a força da verdade inabalável, declarando que nenhuma palavra dita aqui voltará vazia, mas fará exatamente aquilo para o que foi enviada, penetrando no âmago da sua realidade e transformando a estrutura molecular da sua vida financeira agora mesmo. O universo ouviu, os anjos anotaram e a lei da atração foi ativada em sua potência máxima. A ordem foi dada e não pode ser revogada. Haja prosperidade, haja abundância, haja riqueza na vida deste filho de Deus. O que estava travado, destrava. O que estava fechado, abre. O que estava seco, floresce. E o que estava morto, ressuscita agora em nome da vida que tudo permeia e tudo sustenta. Considere feito, considere realizado, considere materializado, pois a fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. E a sua fé acaba de mover a mão de Deus. Que a gratidão inunde o seu ser antes mesmo de você ver o resultado físico, pois é a gratidão que sela o pedido e acelera a resposta, criando um vácuo magnético que puxa o milagre para a sua realidade com uma velocidade impressionante e irresistível. Agradeça pela conta paga, agradeça pela geladeira cheia, agradeça pelo carro novo, agradeça pela casa própria, agradeça pela viagem dos sonhos, agradeça como se já estivesse vivendo tudo isso agora, neste momento presente. O sentimento de gratidão é a assinatura final no cheque do universo. Quanto mais você agradece, mais motivos terá para agradecer, num ciclo virtuoso e infinito de bênçãos e louvor. Diga, obrigado, Pai, com toda a força da sua alma, e sinta a alegria borbulhando dentro de você. A alegria da certeza, a alegria da fé, a alegria de quem sabe que o Pai já ouviu e já atendeu. Eu abençoo a sua vida financeira com a bênção irrevogável dos antigos patriarcas, a bênção que enriquece
e não acrescenta dores. A bênção que atravessa gerações e muda a história de uma linhagem para sempre. Que o orvalho do céu e a gordura da terra sejam a sua porção diária. Que povos lhe sirvam e nações se inclinem diante da luz que emana de você. E que maldito seja quem o amaldiçoar, e bendito seja quem o abençoar. Você está marcado hoje com o sinal da riqueza divina, visível no mundo espiritual, para que todos os anjos da provisão o reconheçam e o sirvam prontamente onde quer que você vá. A partir deste dia, a sua vida será um testemunho vivo do poder de Deus, um livro aberto, onde se lerá a história de alguém que confiou, acreditou e viu a glória de Deus se manifestar de forma tangível e poderosa. Assim é, assim está feito, assim será, e nada nem ninguém poderá mudar isso. O decreto está selado nas cortes celestiais e ratificado na terra pela sua fé e pela minha voz, unidas em um só propósito de vitória e libertação total. Receba agora o sopro final de ativação. Inspire profundamente e permita que essa energia se assente em seu espírito, consolidando a transformação, firmando as estacas e ancorando a nova realidade. O antigo eu escasso morreu e um novo eu próspero nasceu neste instante. Levante-se e resplandeça, pois já veio a sua luz e a glória do Senhor nasceu sobre você. Amém, amém e amém. Imediatamente após a finalização deste decreto, você perceberá uma mudança sutil, porém inegável, na atmosfera ao seu redor, como se a pressão do ar tivesse mudado e uma leveza sobrenatural tomasse conta do ambiente. Aquela sensação opressiva de peso no peito, que a ansiedade financeira costumava provocar, dissipou-se completamente, dando lugar a uma serenidade profunda e a uma clareza mental que você não experimentava há muito tempo. Isso acontece porque, no plano espiritual, a batalha já foi vencida e os bloqueios densos que impediam a circulação da energia vital foram removidos, permitindo que a luz da prosperidade volte a fluir livremente através dos seus corpos sutis. O silêncio que se segue a esta oração não é um vazio, mas sim a plenitude da presença divina, preenchendo cada espaço da sua vida, confirmando no íntimo do seu ser que o pedido foi aceito, protocolado e que a resposta já está em movimento. Nos próximos dias, e talvez até nas próximas horas, preste muita atenção aos sinais, pois o universo começará a responder a este chamado de formas que podem parecer coincidências, mas que são, na verdade, a mão de Deus orquestrando os detalhes da sua vitória. Você poderá encontrar dinheiro esquecido em bolsos de roupas antigas, receber ligações de pessoas com quem não falava há anos oferecendo oportunidades, ou ter ideias brilhantes surgindo do nada enquanto realiza tarefas cotidianas. Não ignore esses pequenos milagres iniciais, pois eles são as primeiras gotas da chuva torrencial que está por vir. Cada pequeno sinal é uma confirmação de que a engrenagem da abundância foi destravada e está ganhando velocidade. Esteja aberto para receber de fontes inesperadas, pois a lógica humana é limitada, mas os caminhos da providência são infinitos e muitas vezes surpreendentes para quem tem fé. A transformação mais poderosa, no entanto, acontecerá dentro de você, na forma como você encara o mundo e os desafios materiais, pois o medo paralisante da escassez foi substituído pela certeza inabalável da provisão. Você se pegará caminhando com mais confiança, falando com mais autoridade e tomando decisões financeiras com uma sabedoria que não sabia possuir, agindo não como alguém que pede esmola, mas como alguém que gerencia um reino. Essa mudança de postura interna é o segredo magnético que atrai a riqueza. Quando você vibra na frequência da segurança e da gratidão, o dinheiro deixa de fugir de você e passa a persegui-lo. A angústia de abrir contas bancárias ou de olhar para boletos desaparecerá, pois você saberá, com uma convicção que desafia a razão, que os recursos para pagar cada compromisso aparecerão no momento exato, sem atrasos e sem sofrimento. Sinta como a energia da sua casa também começa a se transformar, tornando-se um ambiente mais acolhedor, brilhante e pacífico, livre das tensões e discussões que a falta de dinheiro costuma provocar nas famílias. As paredes que antes absorviam a vibração da preocupação agora
irradiam a luz dourada da bênção que invocamos, criando um santuário de proteção onde a miséria não encontra espaço para se instalar. As pessoas que convivem com você, mesmo sem saberem que você realizou este ritual, sentirão essa mudança e reagirão de forma mais positiva, amorosa e cooperativa, pois a prosperidade é uma energia contagiante que cura relacionamentos e restaura a harmonia doméstica. Você se tornou um pilar de luz, e essa luz abençoa tudo e todos que estão sob o seu teto, garantindo que a fartura na mesa seja acompanhada pela alegria nos corações. Prepare-se para ver portas que estavam emperradas há anos se abrindo com uma facilidade desconcertante, como se tivessem sido lubrificadas pelo óleo da unção divina que agora está sobre a sua vida. Processos jurídicos travados, vendas que não se concretizavam, promoções que eram negadas ou clientes que sumiam, tudo isso entrará em um fluxo de resolução rápida e favorável a você. O não que você estava acostumado a ouvir se transformará em sim, e onde antes havia resistência e dificuldade, agora haverá fluidez e aceitação, pois o favor de Deus vai à sua frente endireitando os caminhos tortuosos. Acredite que o tempo da colheita chegou e que ele será acelerado. O que você plantou com lágrimas e paciência no passado, agora brotará com vigor e abundância, surpreendendo até mesmo os mais céticos ao seu redor com a rapidez da sua virada. Mantenha essa sensação de vitória pulsando em seu peito, cultivando a gratidão como se o dinheiro visualizado já estivesse fisicamente em suas mãos, pois é esse estado de já é que colapsa a função de onda e materializa o desejo na realidade tridimensional. Não permita que a dúvida retorne nem por um segundo. Se o pensamento negativo vier, cancele-o imediatamente, lembrando-se da força deste ritual e da promessa que foi selada hoje. Você entrou neste vídeo como uma pessoa em busca de ajuda, mas sairá dele como um mestre da manifestação, portador de um segredo antigo que tem o poder de reescrever destinos. Respire essa nova realidade, sinta o cheiro do sucesso, vista-se com a dignidade da riqueza e caminhe em paz, pois o universo já se curvou à sua fé e a entrega da sua bênção é apenas uma questão de tempo cronológico, pois no tempo de Deus já está feito. À medida que nos aproximamos do final desta transmissão sagrada, é vital que você compreenda que o ritual não termina quando a minha voz silencia, mas sim que ele começa a operar agora com força total no tecido invisível da sua realidade diária. A semente do milagre foi plantada em solo fértil, regada pela sua fé e ativada pela autoridade deste decreto antigo. Agora, o seu papel é caminhar com a confiança tranquila de quem já venceu, sem ansiedade e sem olhar para trás. Mantenha a chama desta certeza acesa em seu coração, protegendo-a dos ventos frios do ceticismo do mundo lá fora, pois o segredo que lhe foi revelado hoje é uma joia preciosa que não deve ser lançada aos porcos nem discutida com quem não tem a visão espiritual para entender. Guarde este momento como um tesouro pessoal entre você e Deus e deixe que os resultados falem por si mesmos quando a prosperidade começar a transbordar em sua vida de forma visível e inegável para todos. Eu coloco agora sobre a sua vida e sobre as suas finanças um selo de proteção divina impenetrável, blindando a bênção que você acabou de receber contra qualquer tentativa de roubo, perda ou dissipação energética por parte das forças da inveja. Que o dinheiro que vier até as suas mãos seja multiplicado e retido com sabedoria, servindo para a construção de um legado sólido e duradouro, e não apenas como uma chuva passageira que molha a terra e logo evapora. Declaro que a partir de hoje você terá a prudência dos sábios para administrar seus recursos, a generosidade dos reis para ajudar o próximo e a gratidão dos santos para reconhecer sempre a fonte de todo o bem. Nenhum devorador terá permissão para tocar na sua colheita, e a estabilidade será a marca registrada da sua nova fase financeira, garantindo que a paz reine em seu lar de dia e de noite, sem sobressaltos ou notícias ruins. A lei espiritual da abundância nos ensina que, para recebermos mais, devemos ser canais por onde a graça flui para os outros, e é por isso que lhe peço agora um ato final de fé e amor que ativará a multiplicação na sua vida.
Se você ama a Deus e sente que esta oração tocou o seu espírito, trazendo luz e esperança, não guarde esta bênção apenas para si. Clique agora no botão de curtir como um sinal de que você aceita a riqueza. Inscreva-se no canal para firmar sua aliança conosco e compartilhe este vídeo imediatamente com 3 pessoas que você sabe que precisam de um milagre urgente. Ao fazer isso, você não está apenas enviando um link, mas está agindo como um anjo mensageiro na vida de alguém, e o universo, que tudo vê, recompensará a sua generosidade, devolvendo a você cada gesto de bondade multiplicado por 1000. Seja o instrumento da resposta de Deus para um amigo ou familiar hoje mesmo. Recomendo fortemente que você retorne a este vídeo e ouça esta oração sagrada por 7 dias consecutivos, criando um ciclo de perfeição espiritual que fixará definitivamente este novo padrão de prosperidade na sua mente subconsciente e no seu campo vibracional. A repetição é a mãe da manifestação, e a cada vez que você ouvir estas palavras de poder, elas penetrarão mais fundo, dissolvendo camadas antigas de escassez que podem estar enraizadas há décadas em sua psique. Não subestime o poder da constância. Trate este compromisso não como uma obrigação, mas como um encontro diário com a sua própria vitória, um momento sagrado para recalibrar a sua bússola interna em direção ao norte magnético da riqueza e da abundância divina. Marque um horário, coloque um alarme e seja fiel ao seu propósito de transformação, pois a disciplina é o vaso onde o milagre é depositado. Que a paz que excede todo o entendimento guarde o seu coração e a sua mente, permitindo que você durma o sono dos justos e acorde com a energia renovada de quem sabe que o melhor da vida ainda está por vir e já começou a chegar. Sinta-se abraçado pelo amor incondicional do Criador, que não olha para os seus erros do passado, mas para o potencial brilhante do seu futuro, e que está mais interessado na sua felicidade do que você mesmo jamais poderia estar. Você não está sozinho nesta jornada. Há uma legião de seres de luz trabalhando nos bastidores a seu favor, movendo peças, abrindo caminhos e garantindo que a promessa se cumpra cabalmente na sua existência. Respire fundo e solte todo o ar, sentindo o alívio profundo de quem depositou o fardo pesado aos pés da cruz e saiu de lá carregando o ouro da graça e da provisão. Eu me despeço agora, mas deixo com você a vibração eterna desta palavra que não pode ser apagada nem revogada, declarando que você é abençoado, você é próspero e você é livre para viver a plenitude do seu destino na terra. Vá em paz, caminhe com fé e prepare-se para testemunhar o impossível acontecendo diante dos seus olhos, pois o decreto foi assinado. O céu deu o seu sim e a terra não tem outra escolha a não ser obedecer e entregar a sua herança. Que a luz dourada da riqueza divina ilumine cada passo seu a partir de agora, transformando obstáculos em degraus e dificuldades em testemunhos de glória. Fique na paz do Senhor, na certeza da vitória e na alegria da abundância que já é sua. Amém, amém e graças a Deus.